Olá pessoal, aqui é o professor William para conversar sobre um tema hoje que é muito comum nas aulas de logística e administração de materiais, que é o lote econômico de compras. O lote econômico de compras não é algo assim absolutamente recente, ele foi desenvolvido lá pelos anos 1910, 1911 por um engenheiro da Westinghouse chamado Wilson Ford. Ele tinha um problema, que ele deveria equilibrar dois custos: o custo de comprar um item, né, de fazer um pedido para o fornecedor, e o custo de armazenar essa compra. E ele conseguiu encontrar então uma fórmula para equilibrar esses dois custos. E mais tarde um consultor chamado Harris difundiu essa ferramenta entre os clientes dele, e ao longo do tempo esse cálculo, né, ficou conhecido como o lote econômico de compras. Hoje ele recebe muitas críticas porque ele é uma simplificação da realidade, mas ele é um bom start, né, um bom começo para você entender essa dinâmica do que é comprar e como você tem que trabalhar para redução de custos. Então, observe o seguinte: imagina uma empresa que vende esse componente, né, feito por uma caixa e feita por esses itens aqui, né, esses dois triângulos amarelos. Digamos que ela produza a caixa, mas ela não produz os triângulos amarelos, ela tem que comprar esses triângulos amarelos. Tá? Então, digamos que ela precisa de 500 caixas azuis. Então, ela vai precisar de 1000 itens desse aqui, né, desses itens amarelos aqui, né? Tá tosca a notação, mas é o que tem para hoje. Então, esses triângulos amarelos precisam ser comprados. Bom, eu preciso comprar 1000 triângulos amarelos para fornecer as 500 caixas. Agora, essas 500 caixas, nesse conjunto aí de 500 caixas e 1000 triângulos amarelos, eles vão ser vendidos durante o ano inteiro. Então, por administrador, o que ele tem que fazer? Ele tem que comprar os 1000 triângulos amarelos de uma vez só, ele compra de pouco em pouco. E quando eu falo comprar de pouco em pouco, qual quantidade eu tenho que comprar? Então, esse é o cálculo que o lote econômico de compras vai fazer. Ele vai determinar de quanto em quanto, a quantidade, né, de quando em quando eu vou ter que comprar para satisfazer uma necessidade do cliente baseada então no meu produto, enfim, naquela solução que eu estou fornecendo para o cliente. E como é que a gente calcula isso? Né? O lote econômico de compras ele é uma quantidade, no fundo, né? Como a gente falou, é uma quantia que eu vou comprar de um fornecedor. Por isso que a gente tem esse nome lote, né? Um lote que eu vou comprar. Então, lote de compras. Tá? E ele é econômico por quê? Porque ele equilibra dois custos: o custo de reposição e o custo de posse, que é o custo de armazenagem. O custo de reposição é o quanto custa para você fazer aquela compra, né? De você abrir uma ordem de compra, mandar uma ordem de fornecimento para o teu fornecedor, receber aquele item. Todos esses custos podem estar aí dentro desse custo de reposição. Tá? Então ele é uma quantidade. Então quando eu calcular esse leque, no fundo eu estou calculando uma quantidade, né? Um que aparece aqui nessa fórmula depois aqui de baixo. Esse Q que está aparecendo aqui na fórmula, esses dois Qs que aparecem aqui na fórmula, são exatamente o resultado do leque. O leque é dado pelo quê? Pela raiz quadrada de 2 vezes o custo de reposição, quanto você custa comprar aquele item do fornecedor, não o preço dele. Não, por exemplo, você tem um comprador, ele tem um salário, ele usa telefone, ele gasta água, luz, aí ele emite X ordens de compra. Você pega todo aquele custo, divide pelas ordens de compra, você vai ter o custo de uma ordem de compra. Esse é o custo que a gente está tratando aqui. A demanda, lembra daquele quadrado azul, quanto você vai vender daquele componente, tá? E o custo de posse ou custo de armazenagem daquele item. Tá? Depois que você calculou isso, né, tirou a raiz quadrada de 2 vezes o custo de reposição vezes a demanda dividido pelo custo de posse, você vai achar uma quantidade, né, que é o leque, que é a melhor compra, a compra que equilibra esses dois custos. E você vai ter então depois um cálculo, muitas vezes é pedido em alguns exercícios, para você calcular quanto custa toda a operação, né, de compra. Aí você vai ter então um custo aqui de compra, né, de aquisição do item, que aí é o preço mesmo que você está pagando, vezes a demanda, mais o custo de reposição, vezes a demanda dividido pelo Q, que é o leque, dividido pelo leque, mais
o custo de posse vezes o leque dividido por 2. Ok? Então, essa é a forma do custo total que vai te dar a operação, né, como um todo. Qual que é o segredo aqui para você fazer um bom cálculo? É sempre, não é que fazer um bom cálculo, fazer o cálculo certo, né? É sempre usar as mesmas unidades na fórmula. Então, por exemplo, a demanda geralmente ela é dada por uma quantidade pelo tempo. Tá? Uma quantidade em virtude de um tempo. Por exemplo, 1.000 caixas por ano ou 10 litros por dia. A demanda é dada por quantidade e tempo. O custo de armazenagem também é quantidade e tempo. Então eu guardo 10, eu pago aqui um aluguel no armazém por 10 caixas por mês ou 5 litros por dia. Então, quando eu for calcular aqui na minha forma do leque, essas unidades têm que estar todas coerentes. Ok? Se aqui estou falando na demanda de caixas por ano, no custo aqui de armazenagem também tem que ser caixas por ano. Ok? O custo de reposição é dado no valor monetário, os exercícios geralmente ou são reais, o custo de armazenagem também tem que seguir a mesma moeda, no caso, reais. Se tiver uma conversa aí, um exercício falando sobre dólar, a gente tem que usar dólar e assim por diante. O mesmo vale aqui na forma do custo total. Todas as unidades têm que estar iguais, ok? Se você colocar unidades diferentes, obviamente você vai ter um exercício errado. E aí você tem, dentro do procedimento aí do cálculo, converter as unidades que não estejam iguais. Isso é muito recorrente na área de logística. Você que trabalha com logística, estuda logística, você vai perceber que é muito recorrente, né? Você no armazém, por exemplo, está falando em caixa, o pessoal de vendas falando em unidade. Então, você tem que saber converter, fazer essas conversões corretamente. Então, essa aqui é a ideia. Como a gente falou, a ideia o princípio básico aqui é equilibrar esses dois custos, porque vamos tentar aqui mostrar no gráfico, né, para ilustrar melhor, né? Então, você tem aqui dinheiro, e aqui seriam quantidades que você está comprando, né? Então, por exemplo, se você tem aí um custo de armazenagem, quando você compra muitas unidades, aqui é mais, aqui é menos, né? Nesse sentido aqui, né? O gráfico ele caminha para cá. E aqui também, aqui é menos e aqui é mais. Então o gráfico sobe para cá. E aqui também o número vai aumentando, né? Ele parte daqui e vai aumentando para lá, certo? Então, assim, se eu estou comprando muitas unidades, que eu estou para cá, né, o meu custo de armazenagem é muito alto, né? Então, por exemplo, se eu estou comprando, por exemplo, aquele exercício que eu estava falando lá dos triângulos, né? Se eu estiver comprando 1.000 triângulos de uma vez, o custo de armazenagem dele vai aqui em cima, né? Muito alto o custo dele, né? Se você estiver comprando, por exemplo, de 10 em 10, o custo de armazenagem dele vai estar aqui para baixo, né? Estou comprando poucas quantidades. Então, a curva do custo de armazenagem, eu não consegui passar naquele ponto, mas é mais ou menos assim, tá? Então você vai ter aí um aumento, conforme você for comprando, né? Vai ficando cada vez mais caro armazenar um item. Já para você fazer um pedido é o inverso, ele tem uma cara mais ou menos assim, ó. O custo ele vai caindo. Se você compra poucas peças, isso significa que você vai fazer muitas compras ao longo do ano. Então, por exemplo, naquele exercício, naquele exemplo lá dos 1.000 triângulos, se você comprar de 1 em 1, imagina, você vai ter que falar 1.000 vezes com o teu fornecedor, emitir 1.000 ordens de compra. Agora, se você tiver que comprar 1.000 de uma vez só, você só vai emitir uma ordem de compra. Então, o teu custo vai ser muito baixo, vai estar mais ou menos nessa área aqui. Então, nessa área aqui por baixo, né? Aqui mais para o custo mais baixo por aqui, né? Então, aqui eu tenho custo de reposição e aqui eu tenho custo de posse. Quando a gente tem uma curva do custo total, ele tem mais ou menos essa cara. O que o lote econômico de compras quer encontrar? Esse ponto aqui. Esse ponto aqui. Esse ponto aqui no custo total é o ponto mais baixo da curva. Ok? Que é a soma dos dois custos. Estou falando custo total, mas não confundir com esse custo total que tem esse componente aqui, tá? Esse custo total que eu estou dizendo é a soma
do custo de reposição e o custo de armazenagem, tá? Então eu tenho que encontrar esse ponto que é o mais baixo da curva, que justamente onde cruzam as duas, né? O custo de armazenagem e o custo de posse. Quando eu encontrar esse Q aqui, eu estou encontrando o lote econômico de compras. Então esse Q, que é exatamente a quantidade onde a curva do custo total é mais baixa, é exatamente o lote econômico de compras, tá? Essa é a ideia essa é a ideia matemática que está por trás desse cálculo. Na prática, exercícios. Então aqui tem um exercício, a gente vai ver junto aqui. Então, uma fábrica de automóveis utiliza 25 mil caixas de câmbio. Aqui é uma unidade, né, caixas de câmbio. Da montagem de um modelo de veículo. O custo para receber e processar um pedido é de R$ 31,25. Quando eu falo processar um pedido, eu estou falando do quê? Do custo de reposição. Já sabemos que esse é o custo de reposição. E para manter o estoque, olha lá, custo anual, uma unidade por ano. Esse caixa de câmbio também pode ser interpretado então como unidade, é uma unidade. Então esse aqui é o custo de posse. Qual o leque para a caixa de câmbio? Bom, as unidades estão... Aqui eu estou falando de demanda anual. Lá, por ano, uma fábrica utiliza 25 mil caixas de câmbio ou unidades. Eu tenho aqui um custo de reposição e um custo de posse de uma unidade por ano. Como é que a gente vai jogar na fórmula isso? Veja lá, aqui está a fórmula, aquela fórmula que a gente viu lá no começo. Aqui estão os números, 2 vezes 31,25, que é o custo de reposição, 25 mil, que é a demanda, o custo de armazenagem é uma unidade por ano. Então, aqui a demanda está anual, o custo de armazenagem está anual, está tudo certo. Só multiplicar tudo, dividir por 1, tirar a raiz quadrada, você vai encontrar 1.250 unidades. Note que o leque ele não tem uma unidade de tempo, é só a unidade, quantidade. Por quê? É uma compra que eu estou fazendo. Eu não estou determinando no leque o tempo. Eu estou determinando no leque um lote, uma quantidade que eu vou encomendar no meu fornecedor. O que ele quer dizer aqui? Que eu vou precisar de 25 mil caixas de câmbio por ano, mas eu vou comprar 1.250 toda vez que eu for falar com o meu fornecedor. Então, se você lembrar do gráfico dente de serra, o que você vai fazer? Você vai comprar 1.250. Aqui está lá, 1.250. Acredite, escrever com o mouse não é fácil. Aí você vai vir aqui, ó, vai consumir, chegar no zero. Não vou entrar na discussão do estoque de segurança, nada disso, tá? Chega no zero, o que vai acontecer? Reposição. Reposição de quanto? 1.250. E assim ele vai até completar as 25 mil unidades que ele precisa. Então ele vai sempre comprar de 1.250 em 1.250. Não importa, para essa operação, não importa o tempo, importa é a quantidade para o leque, ok? Vamos ver mais um. Esse aqui já é mais difícil. Se você quiser detalhes, você vai encontrar nesse livro, que é um livro que eu recomendo, é muito bom para quem está estudando aí a administração de materiais. Então aqui está falando, o gerente de suprimentos de uma empresa calculou o leque de uma determinada mercadoria, tendo encontrado a quantidade de 6 mil unidades. Porém, o pessoal de marketing projetou uma nova demanda que passou a ser 80% da demanda calculada anteriormente. Isso anteriormente é interessante. No dia seguinte, o gerente de contabilidade informou que o custo de emissão de um pedido é, na verdade, 30% superior ao valor anterior. E o custo de manutenção de estoque, aqui não tem esse aqui, representa 90% do valor divulgado anteriormente. Ou anteriormente de novo. Qual o novo leque? Por que eu estou frisando anteriormente? Porque então, eu tenho aqui duas situações. Uma onde foi calculado um leque de 6 mil unidades. Eu não tenho o valor do custo de reposição, não tenho o valor do custo de posse, não tenho nada. Mas eu calculei um leque de 6 mil. Mais para frente, porque essa é uma situação anterior, depois eu recalculei esse leque usando 80% da demanda anterior, 30% superior do valor anterior para o custo de emissão de um pedido e 90% do valor anterior
para um custo de manutenção de estoque ou um custo de posse. Ok? Como que eu traduzo isso matematicamente? Então, no primeiro momento, eu calculei um leque de 6.000, mas eu não tinha nenhum desses dados aqui. Não tinha demanda, não tinha um custo de reposição, não tinha um custo de posse. Por ser o momento 1, eu vou chamar de D1, CR1, CP1 e o leque 1. Jogo na fórmula. Tá vendo? Ó, tudo aqui, ó. 1, demanda 1, CP1. Eu calculei o leque 1 de 6.000 unidades. Ok? É o que o problema me deu. No momento 2, eu tinha lá, que ele me fala, que o D2, que é a demanda 2, é 80% da demanda 1. Eu sei a demanda 1? Não. Então eu deixo do jeito que está. O custo de reposição no momento 2 era 30% superior ao momento 1. Então eu expresso matematicamente 1 vezes 3 vezes o custo de reposição. E o custo de pedido, o custo de posse, desculpa. O custo de posse, 90% do custo de posse anterior. Então eu expresso dessa forma aqui. Calcule o leque 2. Eu não tenho esses valores D1, CR1 e o custo de posse 1 está aqui. Ó. Eu não tenho esses valores. Então o que eu tenho que fazer? Escrever do jeito que está aqui. Né? Usando que forma? A forma do leque. Está aqui. Ó. 2 vezes o custo de reposição 2. Está aqui, ó, que vale 1,3 CR1 e vezes a demanda 2. Quem que é a demanda 2? 0,8 D1. Está aqui, ó, 0,8 D1. E por fim, o custo de posse no momento 2, que equivale a 0,9 vezes CP1, que é 90% do custo de posse anterior. Qual que é o novo leque? Difícil calcular com essas letras aqui, com esse monte de número, né? Então vamos ver como que fica. Está aqui, agora sem aquele monte de rabisco, a fórmula limpinha, tá? Só copiei e botei aqui. O que eu fiz agora nesse passo 2? Eu organizei, coloquei os números de um lado, as letras do outro. Número de um lado e letra do outro. Quando eu vi isso, eu reparei que tem um padrão aqui, ó. Essa parte aqui, ó, é a forma do leque. Eu dividi só a raiz quadrada dessa primeira parte aqui com os números e a segunda raiz quadrada com os números aqui, ó, com a forma do leque. 2 vezes CR1, D1, CP1. Pera lá, essa fórmula aqui eu já não vi em algum lugar? Vou te mostrar. Tá aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó. Qual o valor dessa fórmula? 6.000 unidades. Portanto, isso aqui representa 6.000, que é o leque que foi calculado antes, e isso aqui eu consigo calcular, daí isso aqui. Portanto, a resposta, o novo leque, 6.450 unidades. Você entendeu? Também volta o vídeo, pausa, tenta calcular, deixa também alguma coisa nos comentários para você ver aí, ou tiver alguma dúvida para a gente discutir depois, ok? E para complementar, eu deixei aí para quem usou todas as casas da calculadora, não arredondou, dá esse valor aqui. Se você arredondou alguma coisa, daquele valor lá. Ambos, se fosse, por exemplo, eu estiver aplicando uma prova, daria como correto, ok? Enfim, eu deixei aqui exercícios para quem quiser. Eu deixei também a resposta aqui embaixo, ok? E se tiver, como eu falei, dúvida, algum comentário, é só colocar lá que a gente responde, tá bom? Valeu, pessoal. Boa sorte. Tudo de bom aí nos estudos logísticos. Até mais.